A ideia de cônjuges espirituais é um tema que gera bastante debate entre os cristãos. Algumas pessoas afirmam ter experiências de envolvimentos sexuais com entidades demoníacas, como íncubos e súcubos. No entanto, o que a Bíblia realmente nos ensina sobre esse assunto? É possível que alguém realmente tenha um casamento com espíritos? Vamos investigar essa questão à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que muitas pessoas acreditam ter cônjuges espirituais, e para elas, essas experiências podem parecer extremamente reais. No entanto, é fundamental lembrar que só porque algo parece verdadeiro, isso não significa que seja realmente verdadeiro ou que esteja alinhado com os princípios bíblicos. A única fonte infalível de verdade é a Palavra de Deus. Por isso, vamos examinar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Cônjuges espirituais são descritos como entidades que se casam com pessoas, visitando-as em seus sonhos e mantendo relações sexuais com elas. Esse vínculo cria uma espécie de casamento, onde a pessoa é considerada casada com esse espírito. Acredita-se que o cônjuge espiritual impede a pessoa de estabelecer relacionamentos humanos e gera dificuldades em sua vida. Em alguns casos, quando alguém permanece solteiro por um longo período, pode chegar a acreditar que tem um cônjuge espiritual. No entanto, a realidade é que a Bíblia não faz menção alguma a essa ideia de cônjuges espirituais. Vou explicar agora por que algumas pessoas vivenciam essas experiências. Na Bíblia, há menção de espíritos, mas nunca de cônjuges espirituais. Então, de onde surge essa ideia? O conceito de cônjuges espirituais pode ser rastreado até a Idade Medieval e o folclore. As histórias sobre demônios conhecidos como íncubos e súcubos, que atormentam pessoas em seus sonhos, existem há séculos. Esses relatos foram usados para tentar explicar fenômenos como sonhos eróticos e paralisia do sono. No entanto, o fato de uma ideia ser antiga não a torna necessariamente bíblica. Precisamos olhar para o que a Palavra de Deus nos ensina. Em Gênesis 2:18, Deus disse: "Não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea." E em Gênesis 2:24, lemos: "Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne." Essas passagens nos mostram que o casamento foi instituído por Deus como uma união entre um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne em todos os aspectos: físico, emocional e espiritual. O Novo Testamento reafirma esse princípio. Em Efésios 5, o casamento é descrito como um mistério profundo, destinado a refletir a relação entre Cristo e a Igreja. As Escrituras deixam claro que o casamento legítimo só ocorre entre um homem e uma mulher, e não há base bíblica para que seres humanos se casem com entidades espirituais. Alguns tentam usar Gênesis 6:1-2 para justificar a ideia de cônjuges espirituais, onde se menciona que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. No entanto, esses filhos de Deus eram anjos caídos, que assumiram formas físicas, e assim, tiveram relacionamentos com mulheres humanas. Isso, portanto, não configura um casamento espiritual, mas um vínculo físico entre seres humanos e seres angelicais que se tornaram físicos. Para fortalecer isso, em Mateus 22:30, Jesus diz: "Na ressurreição, nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu." Isso reafirma que o casamento é uma união entre seres humanos, não espirituais, e que não existe um casamento espiritual entre seres humanos e entidades sobrenaturais. O ponto principal é este: você não pode realmente se casar com um espírito. O casamento requer um pacto físico e consumo que espíritos não podem cumprir. Esse casamento não será legal nem reconhecido aos olhos de Deus. Alguns alegam que os espíritos se forçam sobre as pessoas contra sua vontade, mas relações forçadas não constituem um casamento legítimo. Para o casamento ser válido,
Ambas as partes devem consentir de forma voluntária e consumar a união. Espíritos não podem coagir você em seus sonhos para se casar. Agora, pode surgir a pergunta: mesmo que o casamento com espíritos não seja real, eles ainda podem ter algum tipo de relação com uma pessoa no reino espiritual? A resposta é que espíritos, ou demônios, podem ter algum tipo de envolvimento com uma pessoa, mas isso só ocorre quando essa pessoa dá consentimento, seja de forma consciente ou inconsciente. Embora tenhamos afirmado que espíritos não têm o direito ou a capacidade de se casar com alguém, é crucial entender que demônios têm a capacidade de se apegar a um indivíduo, mas isso só acontece quando a pessoa permite, seja por meio de uma porta aberta por práticas espirituais erradas, como a prática do ocultismo, ou através de comportamentos que buscam o envolvimento com o sobrenatural de forma imprudente. É importante manter-se firme na fé e buscar proteção em Cristo para resistir a essas influências espirituais. Quero deixar claro que não estou negando a realidade das influências espirituais ou demoníacas. A Bíblia está cheia de exemplos de como seres espirituais, tanto bons quanto maus, podem influenciar a vida das pessoas. No entanto, a ideia de cônjuges espirituais não tem base nas Escrituras. Demônios e espíritos malignos operam em diferentes categorias e com diferentes missões, dependendo da sua hierarquia e do propósito que buscam cumprir. Por exemplo, um espírito de luxúria pode buscar manter uma pessoa sob o controle da imoralidade, instigando desejos e ações que a afastam da santidade e da pureza ensinadas nas Escrituras. Esses espíritos agem como forças que buscam distorcer a verdade e enfraquecer a fé. Mas, ao reconhecer a verdade de Deus, podemos nos libertar desses ataques. Quando se trata do que muitos chamam de cônjuges espirituais, essa classe particular de demônios ainda está sob o comando de principados e potestades de alta hierarquia, como os de luxúria e imoralidade. O objetivo principal desses espíritos é perverter, contaminar e drenar a força espiritual de uma pessoa. Eles podem se apegar a você de diferentes formas, mas sempre precisarão do seu consentimento para fazer isso. É praticamente impossível para um espírito assumir o controle completo da sua vida sem que você abra uma porta, seja por práticas pecaminosas, como a imoralidade ou a busca por experiências espirituais erradas, seja por não vigiar e proteger sua mente e coração com a palavra de Deus. O poder de decisão é seu, e é por isso que a vigilância espiritual é essencial. Ao resistir e manter-se firme na verdade de Deus, você pode fechar qualquer porta aberta para esses espíritos e viver em liberdade. Em resumo, a ideia de cônjuges espirituais, onde pessoas acreditam ser casadas com espíritos ou entidades demoníacas, não tem base nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é clara ao afirmar que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, conforme vemos em Efésios 5:31. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse vínculo deve ser vivido em santidade e pureza, refletindo a união de Cristo com a Igreja. Embora muitas pessoas passem por experiências espirituais, é importante discernir que essas experiências podem ser influenciadas por forças demoníacas, que buscam criar ciclos de escravidão e vício, distorcendo o propósito original de Deus para a vida do ser humano. A verdade é que o casamento legítimo, conforme ensinado na Bíblia, é uma união física, emocional e espiritual entre um homem e uma mulher. Qualquer relacionamento que envolva cônjuges espirituais ou espíritos que se dizem casados com alguém não é reconhecido ou permitido por Deus. Muitas vezes, esses cônjuges espirituais são demônios tentando manipular ou dominar a mente e a vida das pessoas, especialmente quando elas abrem portas para o mal, através do pecado, como a imoralidade sexual. Isso inclui práticas como ver pornografia, fornicação ou até mesmo consentir com pensamentos impuros. A Bíblia nos ensina a vigiar e a lutar contra essas influências, mantendo nosso corpo e mente puros diante de Deus, como em 1 Coríntios 6,18. Fugir da imoralidade sexual.
Todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. A batalha contra esses espíritos de luxúria, conhecidos como cônjuges espirituais, pode parecer esmagadora, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Devemos nos lembrar de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e forças espirituais do mal, como está escrito em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A verdadeira libertação espiritual é possível, e ela começa com a renúncia dessas práticas, entregando completamente nossas vidas a Deus. Ao vivermos em conformidade com os princípios da Sua palavra, encontramos força e liberdade para superar as influências demoníacas e viver uma vida transformada, livre das garras do pecado. Quando alguém enfrenta dificuldades espirituais desse tipo, o primeiro passo é a confissão e o arrependimento diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Em seguida, é necessário buscar cura, libertação e renovação espiritual. Esse processo envolve oração constante, jejum, leitura da Bíblia e a busca por aconselhamento espiritual, que nos ajuda a firmar nossas raízes em Cristo. Além disso, é vital proteger-se de influências malignas, fechando todas as portas que possam ter sido abertas por ações passadas, como práticas ocultas ou imoralidade. A renúncia total ao pecado e a entrega total a Deus são as chaves para uma vida nova, livre da opressão espiritual. Por fim, se você está enfrentando esses desafios espirituais, quero que saiba que não está sozinho. Deus está sempre pronto para restaurar e curar. Ele deseja profundamente ajudá-lo a romper com esses laços espirituais e a viver uma vida de verdadeira liberdade, pureza e santidade. Ao colocarmos o nosso foco em Cristo e em Sua palavra, podemos vencer as investidas do inimigo, que tenta nos aprisionar em ciclos de pecado. Lembre-se de que, em Cristo, somos mais que vencedores, e nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos fortalece e nos guia em cada passo da nossa caminhada de fé. Lembre-se de que a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele nos deu autoridade sobre todas as forças do mal. Por isso, busque viver em santidade, resistir ao diabo, e ele fugirá de você, como está escrito em Tiago 4:7. Enquanto você caminha na direção de uma vida em Cristo, mantenha seu coração puro, sua mente renovada e sua fé firmada na palavra de Deus. Em todo momento, lembre-se de que, em Cristo, você é mais do que vencedor e pode confiar que Ele está ao seu lado, guiando para uma vida plena e transformada. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo palavras de fortalecimento espiritual. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares, pois juntos podemos expandir o Evangelho e ajudar mais pessoas a encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. Ao fazer isso, você estará se unindo a essa missão de levar a verdade, cura e restauração a muitos corações que precisam da palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente.